Você já viu alguém desafiar a justiça na frente de todos, como se estivesse em um palco montado só para ela? E quando o mundo inteiro espera ver uma queda, ela se recusa a curvar a cabeça, mesmo sabendo que o golpe final pode destruir tudo. Essa é a história de uma mulher que enfrentou o tribunal, a lei e o próprio destino, e que mesmo assim manteve um olhar de desprezo diante de todos. E me diga, o que você faria se estivesse prestes a perder tudo, mas ainda pudesse sair de cena com a cabeça erguida? Você encararia o mundo com coragem ou se esconderia, esperando que ninguém visse sua queda? Nem todo mundo consegue segurar as lágrimas quando a sentença está prestes a ser lida. Mas algumas pessoas não choram, elas enfrentam. O ar dentro do tribunal estava tão denso que quase ninguém respirava. Os repórteres se amontoavam nas laterais, com câmeras prontas, mas ainda abaixadas, como se o momento certo para atacar fosse surgir a qualquer segundo. Em meio a essa tensão, Catalina Vélez caminhava como quem domina o próprio império. Alta, com um olhar frio que cortava o ar, vestia uma blusa branca elegante que, sem dúvida, custava mais do que o salário anual de boa parte daqueles presentes. Cada passo dela soava como uma declaração silenciosa. Vocês não podem me derrubar. Ela não olhou para o público, que a encarava com olhos famintos por sua ruína. Também não deu atenção à sua equipe de advogados, pagos a peso de ouro, para tentar limpá-la das acusações. Fraude financeira, manipulação de mercado, obstrução da justiça, palavras que ecoavam na sala como um lembrete de que, talvez, o fim dela estivesse próximo. Mas para Catalina, tudo aquilo não passava de um aborrecimento, um pequeno obstáculo em meio à sua carreira construída sobre poder e influência. Quando o relógio marcou 9 da manhã, o bailio caminhou com firmeza até o centro da sala. Sua voz ecoou forte, chamando a atenção de todos. E então, o silêncio se instalou quando o honorável juiz Dorian Langston entrou. A sala inteira se levantou em respeito, menos Catalina. Sentada, com as pernas cruzadas e os dedos impecavelmente alinhados sobre o joelho, ela observava a cena com um leve sorriso no canto dos lábios, como se aquilo tudo fosse um jogo que ela sabia como manipular. O olhar do juiz cruzou a sala até pousar nela, mas Catalina nem piscou. Ela sabia que todos estavam ali para vê-la, cair, e talvez por isso mesmo se recusava a dar esse prazer a eles. O silêncio que tomou a sala era tão denso que ninguém ousava sequer respirar. Catalina se levantou com uma calma ensaiada, mas o barulho da cadeira arrastando pelo chão quebrou o ambiente como se fosse um trovão. Seus olhos se fixaram em Daniel Cho, aquele que agora ousava acusá-la na frente de todos. Diga-me, Daniel. Sua voz cortou o ar com suavidade, mas carregada de algo ameaçador, como uma serpente pronta para atacar. Você tem certeza do que está dizendo? Houve um burburinho contido entre os presentes. O juiz Langston a observava, seu rosto impassível, mas seus olhos atentos, como um predador que não perde um movimento. Daniel engoliu em seco, claramente desconfortável com o rumo que aquilo tomava. Senhora Vélez, Benson interveio com firmeza. Este não é o momento para a senhora interrogar o testemunho. Catalina, no entanto, sequer lhe dirigiu um olhar. Manteve o foco em Daniel, como se o resto da sala tivesse desaparecido. Você se lembra, Daniel, de quem te colocou naquela cadeira de luxo? Quem garantiu o bônus que pagou a escola dos seus filhos? As palavras saíram como um sussurro, venenoso, mas todos conseguiram ouvir. Daniel hesitou. Seus olhos vacilaram por um momento antes de fixarem no chão. Responda, Daniel. A voz dela subiu apenas o suficiente para causar um impacto, sem perder o tom controlado. Langston pigarreou, interrompendo a tensão crescente. Senhora Vélez, sente-se. Agora. Sua voz soou fria, com um fio de irritação mal contida. Catalina,
Encarou o juiz por um longo segundo, como se avaliasse a melhor forma de reagir. Por fim, com um leve sorriso no canto dos lábios, voltou a se sentar, ajustando o blazer com a mesma elegância com que havia se levantado. O juiz, mantendo o tom sério, virou-se para Daniel Cho. "O senhor pode continuar, Sr. Cho." Daniel respirou, fundo, tentando recuperar a compostura. Sim, foi ela quem me deu instruções diretas para alterar os números dos relatórios financeiros. As palavras caíram como lâminas afiadas, e Catalina apenas arqueou uma sobrancelha, um leve sinal de desprezo. Para ela, aquelas acusações eram apenas o início de uma guerra, que, em sua cabeça, ainda poderia vencer. Troy Benson caminhou lentamente até a frente, com passos firmes, suas mãos cruzadas atrás das costas. "Sr. Cho, o senhor poderia explicar ao tribunal como essas alterações afetaram os investidores?" Daniel assentiu, ainda nervoso. "Ao inflar os números, nós passamos uma imagem falsa de lucro. Isso fez com que mais pessoas investissem, acreditando que a empresa estava prosperando, quando, na verdade, estávamos no vermelho." Uma mulher sentada na fileira de trás suspirou alto, o som de alguém pessoalmente afetado. Talvez uma vítima das perdas causadas por Catalina, Benson se aproximou da mesa de defesa sem tirar os olhos de Grayson, o advogado de Catalina. "Sr. Grayson, o senhor quer contestar?" Marshall Grayson se levantou devagar, ajeitando o terno, como se estivesse se preparando para entrar em cena. "Sr. Cho", começou com voz calma, "o senhor está aqui hoje porque fez um acordo com a promotoria, correto?" Daniel franziu a testa desconfortável. "Sim, mas..." Grayson levantou a mão, cortando qualquer explicação. "Então, em troca de uma sentença mais leve, o senhor está disposto a dizer qualquer coisa contra minha cliente?" Daniel pareceu perder o fôlego por um instante antes de balançar a cabeça. Não é isso. Eu só estou dizendo a verdade." Grayson sorriu de canto, como se já tivesse vencido aquela rodada. "A verdade?" Ele repetiu, dando ênfase à palavra. "Ou a versão dos fatos que foi conveniente para te tirar da prisão?" Daniel não respondeu. Catalina observava a cena, satisfeita, como se estivesse assistindo a um espetáculo montado em sua defesa. Grayson continuou. "O senhor, que trabalhou anos com a senhora Veles, agora espera que todos acreditem que ela, sozinha, comandou um esquema inteiro sem que mais ninguém soubesse?" Benson interrompeu com os olhos semicerrados. "A defesa está tentando desviar o foco. O fato é que a fraude existiu e foi liderada por ela." Langston ergueu a mão, sinalizando silêncio. "Chega, Sr. Cho. O senhor pode se retirar." Daniel. Cho deixou o banco das testemunhas, o rosto pálido, os ombros curvados, como se tivesse acabado de carregar o peso do mundo. Catalina se recostou na cadeira, os olhos fixos em algum ponto no horizonte. Por um instante, sua fachada de segurança quase vacilou, mas ela logo retomou o controle. O juiz Langston fez uma pausa antes de seguir. "A promotoria pode chamar a próxima testemunha." Benson assentiu, pronto para continuar. Mas seus olhos ainda estavam sobre Catalina, como quem sabe que a guerra ainda não terminou e que a queda dela, quando viesse, seria grande o suficiente para todos lembrarem. Catalina, porém, sorriu discretamente, como quem sabe segredos que ninguém mais ali sabia. Como se, mesmo cercada de acusações, ainda tivesse uma carta escondida. Quando a mão do bailio tocou seu braço, Catalina Veles reagiu como uma fera encurralada. Num movimento rápido e impensado, ela arrancou o braço com força, empurrando o homem imponente para o lado. A taça de água que ela havia segurado antes caiu no chão e se partiu, espalhando estilhaços por todo o espaço silencioso. O som do vidro se quebrando pareceu acordar a sala inteira. Um murmúrio de choque e indignação percorreu o público.
E os repórteres, até então contidos, começaram a digitar furiosamente, os flashes de câmeras piscando em meio ao caos contido. O advogado Marshall Grayson se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Seus olhos estavam arregalados e suas mãos tremiam enquanto ele tentava intervir. Catalina, por favor, sente-se. A voz dele saiu baixa, quase um pedido. Catalina, com a respiração ofegante e o olhar fixo em Langston, permaneceu de pé. Havia um fogo em seus olhos que ninguém na sala tinha visto antes. Não era apenas orgulho, era raiva pura, um desprezo feroz por todos ao seu redor. O juiz Langston manteve a compostura. Seus olhos estavam cravados nela, e sua expressão, embora contida, mostrava a firmeza de quem estava acostumado a lidar com o impossível. Senhora Veles, ele disse sem elevar a voz, mas cada palavra saindo com o peso de um martelo. Esta é a sua última chance. Sente-se. Agora, Catalina não respondeu. Seus olhos não se desviaram, como se aquela fosse a única batalha que ela ainda podia ganhar, mantendo-se em pé, enfrentando todos com o olhar. O bailio, um homem grande e firme, deu um passo à frente novamente, esperando ordens. O juiz Langston, sem tirar os olhos dela, falou calmamente. Senhor Ramírez, aguarde. O silêncio era tão profundo que o som de uma caneta caindo ao fundo da sala pareceu um estouro. Langston se inclinou um pouco para a frente. Senhora Veles, ele repetiu, agora com um tom mais frio. Você acha que o mundo lá fora se curva ao seu poder, mas aqui dentro você não manda em nada. Está entendendo isso agora? O peito de Catalina subia e descia com a respiração pesada, mas ela não respondeu. Grayson tentou novamente. Catalina, por favor. Você está piorando tudo. Ela lançou um olhar gélido para o advogado, um olhar que dizia claramente, cale a boca. Marshall abaixou os olhos, derrotado. O juiz Langston, então, respirou fundo e olhou para o bailio. Senhor Ramírez, proceda. Ramírez caminhou até Catalina, dessa vez com mais cautela, mas pronto para agir. A tensão na sala era quase insuportável. Senhora Veles, por favor, colabore. A voz dele, diferente da primeira vez, agora era mais suave, como quem tenta acalmar uma bomba prestes a explodir. Catalina olhou para ele e, por um segundo, algo diferente passou por seu olhar. Não medo, mas cansaço, como se, por trás daquela muralha de arrogância, ela estivesse lutando para manter a pose. Finalmente, sem dizer uma palavra, ela se sentou, ajeitando o blazer e cruzando as pernas com um movimento frio e calculado. Mas a sala sabia que ela tinha perdido. Pela primeira vez, Catalina Veles tinha sido forçada a obedecer. Langston manteve os olhos nela por mais alguns segundos antes de se virar para a promotoria. Sr. Benson, a próxima testemunha. Benson, que até então observava tudo com uma expressão séria, assentiu e se levantou. Excelência, a promotoria chama Ana Torres. Um novo movimento tomou conta do tribunal quando Ana, uma mulher de 30 e poucos anos, se aproximou com passos hesitantes. Ela parecia nervosa, segurando uma pequena bolsa contra o corpo, os olhos fugindo de Catalina, mas sabendo que teria que enfrentá-la. Quando Ana subiu ao banco das testemunhas, Benson foi direto. Senhora Torres, a senhora trabalhava diretamente com a senhora Veles, correto? Ana assentiu. Sim, senhor. Poderia descrever o tipo de ambiente que ela criava na empresa? Ana respirou fundo, as mãos tremendo levemente. Era um ambiente de medo. Todos nós sabíamos que, se discordássemos dela ou se recusássemos alguma ordem, podíamos ser demitidos na hora. O olhar de Catalina endureceu, mas ela não disse nada. Benson continuou. E a senhora, pessoalmente, recebeu alguma ordem que violasse a lei? Por um momento, Ana hesitou. Parecia lutar com algo dentro dela, mas, então, olhou diretamente para o juiz e respondeu.
Sim, eu fui instruída a falsificar contratos e a mentir em auditorias internas. O choque foi imediato. Alguns sussurros tomaram conta do público, e até o juiz Langston estreitou os olhos, atento. Por quem? Benson perguntou, sem deixar espaço para fuga. Ana, com a voz mais firme do que antes, respondeu. Por Catalina Vélez. O impacto foi sentido em cada canto da sala. Catalina, impassível, apenas encarava Ana, como se já estivesse se preparando para o próximo movimento. Langston então olhou para Catalina, seu tom mais grave do que nunca. Senhora Vélez, está ouvindo com atenção o que está sendo dito. Aqui hoje? Ela olhou diretamente para ele, o olhar tão frio quanto antes. Eu ouço apenas o que é verdade. Langston manteve o olhar nela, mas não respondeu. Apenas anotou algo em um papel à sua frente e voltou o foco para Ana. A sala sabia que o julgamento estava longe de terminar, mas naquele momento, a muralha de Catalina começava a rachar. Catalina ajustou a postura na cadeira. Os olhos fixos no chão por um breve momento, como se estivesse tentando se recompor. Sua equipe de advogados a olhava como quem assiste um castelo ruir, e o próprio Marshall Grayson passava a mão nervosa pelo cabelo, sem saber como retomar o controle da situação. Ela respirou fundo, o maxilar tensionado, antes de erguer o rosto novamente, agora sem o mesmo brilho arrogante de antes. Com todo o respeito, senhor, disse, a voz agora forçada a uma falsa calma. Eu não resisti. Apenas me senti desconfortável em ser tocada dessa forma. O juiz Langston permaneceu impassível, observando-a como se estivesse esperando algo mais. Senhora Vélez, ele disse com firmeza. O que vi foi uma recusa clara em seguir uma ordem direta deste tribunal. Catalina inclinou o corpo levemente para frente, os olhos fixos no juiz, tentando manter a postura. Não me recusei, rebateu num tom seco. Apenas não respondi no tempo que o senhor considerou aceitável. Um silêncio duro caiu sobre a sala. O juiz Langston então se moveu devagar, pegando a jaqueta com precisão antes de bater um único golpe firme na mesa. Bailiu, o som da ordem foi suficiente para gelar o ambiente inteiro. Os repórteres se aproximaram ainda mais, câmeras e celulares prontos. Um murmúrio baixo atravessou o público, enquanto Catalina mantinha o olhar fixo no juiz, com as mãos se contraindo lentamente no colo. O Bailiu Ramírez caminhou até ela, agora com firmeza, e Catalina, mesmo percebendo o que viria, não esboçou reação, mas por dentro algo nela fervia. Cada passo de Ramírez em sua direção parecia arrancar um pedaço do mundo que ela havia construído. Quando ele se aproximou e segurou delicadamente seu braço, Catalina se desvencilhou com um movimento brusco. Isso é um absurdo, sibilou, com a raiva crescendo no tom. O juiz Langston sequer piscou. Senhora Vélez, se continuar, ficará detida por desacato ao tribunal. Você não pode estar falando sério, retrucou ela, agora com a voz mais alta, o rosto corado de fúria. O juiz não olhava mais para ela. Estava concentrado em seus papéis, como se Catalina tivesse deixado de ser o centro do universo, algo que ela nunca soubera lidar. Quando o som das algemas se fechando ao redor dos pulsos dela se espalhou pela sala, Catalina pareceu parar de respirar por um segundo. Aquilo era real. As lentes das câmeras captavam cada detalhe, e os repórteres escreviam furiosamente como se soubessem que aquele era o momento que estampariam as manchetes no dia seguinte. Marshall Grayson tentou uma última cartada. Excelência, solicitamos a revogação imediata dessa medida. Minha cliente está cooperando. O juiz Langston levantou o olhar sem expressão. Negado. Catalina fechou os olhos por um breve instante, sentindo o peso das algemas. Quando os abriu, o olhar dela não era mais o mesmo. Ainda havia raiva,
Mas agora havia algo mais profundo, a percepção de que o controle havia escapado por entre seus dedos. Ramírez a puxou suavemente para levá-la até a sala reservada, mas antes que pudesse dar um passo, Catalina se virou abruptamente para Langston. "Me diga, senhor juiz", disse ela com a voz carregada de veneno e sarcasmo, "o senhor faria isso se eu não fosse quem eu sou?" A sala inteira segurou o fôlego. As palavras dela foram uma provocação clara, um desafio que ninguém esperava ouvir. Langston ergueu a cabeça lentamente, encarando-a com um olhar que parecia cortar o ar. "Senhora Veles, a senhora está aqui, não por quem é, mas por aquilo que fez." As palavras dele ficaram suspensas no ar, mais cortantes do que qualquer acusação anterior. Catalina sentiu o impacto. Pela primeira vez, parecia que alguém não se curvava ao nome dela, ao poder que sempre carregou. Ela tentou manter a compostura, mas o maxilar tremia levemente. Suas mãos, mesmo algemadas, estavam tensas e a respiração pesada. Quando o bailio começou a conduzi-la, Catalina se manteve ereta, os olhos firmes à frente. Mas por dentro, o mundo que ela acreditava inabalável estava ruindo. Langston apenas observou, em silêncio. Marshall Grayson passou a mão pelo rosto, murmurando algo para o colega ao lado, visivelmente preocupado com o rumo das coisas. O público no tribunal assistia, alguns boquiabertos, outros sussurrando teorias e julgamentos. O promotor Benson, de pé ao lado de sua mesa, a observava com atenção. Não havia um sorriso no rosto dele, apenas a expressão de alguém que sabia que ainda havia muito o que expor. Catalina foi levada para fora, e a porta fechou atrás dela com um estalo seco. Langston ajustou os papéis à sua frente, voltou a olhar para Benson e disse: "Próxima testemunha." A sala voltou a se mexer, mas o peso do que tinham acabado de presenciar ainda pairava no ar. Se havia algo que Catalina Veles não podia mais esconder, era o fato de que ela mesma tinha cavado o próprio buraco. Sua atitude durante o julgamento, os olhares desafiadores, a forma como tratou o tribunal como um palco pessoal, tinham sido o combustível perfeito para a promotoria. Era a prova viva de que ela acreditava estar acima de qualquer regra. Sua equipe de advogados tentava desesperadamente corrigir os estragos. Marshall Grayson argumentou com convicção de que o processo estava cheio de exageros, que as provas não passavam de coincidências mal interpretadas e que nenhuma ação direta poderia ser rastreada até Catalina. Mas os olhares dos jurados mostravam que o dano já estava feito. O problema não era apenas a fraude financeira, a manipulação de dados ou os contratos falsificados. Era quem ela se tornara. Anos desafiando reguladores, eliminando concorrentes, tratando subordinados como peões descartáveis. O peso de cada uma dessas escolhas agora caía sobre ela. O júri voltou em menos de 7 horas. A sala, que antes vibrava com tensão, agora mergulhava num silêncio quase cerimonial. O juiz Langston entrou novamente, a expressão firme, enquanto todos se levantavam. Pela primeira vez, Catalina também se levantou, não por respeito, mas porque sabia que, dessa vez, se não o fizesse, seria forçada. O júri executivo, uma mulher de meia idade com olhos fixos e frios, segurava o papel com a decisão. No caso dos Estados Unidos contra Catalina Veles, encontramos a ré. A pausa fez com que todos na sala prendessem a respiração, mas Catalina mantinha o rosto impassível, culpada em todas as acusações. O som que se seguiu foi uma mistura de sussurros, suspiros contidos e o rápido digitar dos repórteres, captando cada detalhe. Marshall Grayson fechou os olhos por um breve momento, respirando fundo como se tentasse processar o impacto da palavra que acabava de ouvir. Catalina não moveu um músculo, não piscou. Mas por dentro, um vazio começava a tomar conta. Isso não fazia parte do plano. Em sua cabeça, ela sempre sairia ilesa. Talvez alguma multa,
talvez um pedido público de desculpas para manter as aparências, mas não aquilo. O juiz Langston ajeitou os papéis à sua frente e olhou diretamente para ela. Dada a gravidade dos crimes cometidos e o claro e contínuo esforço para enganar investidores, órgãos reguladores e o público, esta corte determina a seguinte sentença. O silêncio cortava o ar como navalha. 18 anos de prisão federal. As palavras caíram como uma sentença de morte silenciosa. Catalina sentiu o chão sumir por um momento. Suas mãos estavam imóveis, mas o coração parecia bater em um ritmo que ela não conseguia mais controlar. Grayson já estava sussurrando para ela, falando em recursos, em apelações, em possibilidades, mas as palavras dele pareciam distantes, como se viessem debaixo d'água. 18 anos. A imagem que ela havia construído, a mulher invencível, que controlava salas, fechava negócios bilionários, aparecia em capas de revista. Agora estava reduzida a uma ré-condenada. O olhar do juiz Langston encontrou o dela uma última vez. Um olhar frio, firme, mas sem ódio. Não precisava de ódio. Era apenas a confirmação de algo que Catalina, por mais que não quisesse admitir, sabia ser real. O poder que ela tanto acreditava possuir não a salvaria ali. Ramírez, o bailio, se aproximou novamente, mas dessa vez Catalina não se mexeu. Não tentou reagir. Apenas ficou ali, enquanto ele ajustava as algemas em seus pulsos. Ela sentiu o metal frio novamente, agora com uma clareza diferente. As câmeras registravam cada detalhe. Os repórteres empilhados em um canto captavam tudo, escrevendo o fim de um império. Catalina Vélez, que ditava o rumo das empresas mais poderosas, agora era só mais uma prisioneira. Grayson tentava dizer algo a Langston, falando de revisões, mas o juiz apenas o cortou, com um gesto breve. Pedido negado. Catalina respirou fundo, sem conseguir desviar o olhar do chão por alguns segundos. O bailio a puxou de leve para conduzi-la, e ela apenas caminhou. Passou por Benson, que a olhou sem nenhum traço de vitória no rosto. Não havia necessidade de comemoração. Aquela derrota falava por si. Antes de sair, Catalina virou o rosto por um instante, encarando o público atrás. Pessoas que um dia imploraram para estar ao seu lado, agora a olhavam como um exemplo do que não fazer. Ela tentou erguer o queixo, manter a postura de sempre, mas dentro de si sabia. Dessa vez, não havia saída. E me conta, você acha que Catalina merecia um final tão duro? Se essas histórias de justiça e queda de poder te prendem tanto quanto a mim, já se inscreve no canal para não perder as próximas reviravoltas. Se essa história te fez refletir, imagina quantas outras podem te impactar. No Wallplay, você tem acesso a filmes, séries e canais ao vivo, tudo em um só lugar. E o melhor, é super fácil de assinar e cancelar. Quer conferir? O link está na descrição.